Olá, alunos, tudo bem com você? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. Na aula de hoje, nós iremos realizar a correção da atividade sobre proporção. Essa é a segunda atividade que fala sobre o mesmo tema. Lembrando que essa atividade se encontra na semana de número 12, que vai dos dias 17 ao dia 21 de maio. Beleza, gente? E essa atividade aqui é uma atividade mais matemática, mais técnica, porque ela não traz questões como a atividade anterior, que era contextualizadas. Aqui são questões que você vai ter que realmente calcular, beleza? Então, na primeira questão, ele fala o seguinte: utilize a proporção fundamental e verifique se cada igualdade é verdadeira. Então, nós temos 3 letras, né, cada uma com a proporção, e quer que você aplique. Para quem não lembra da atividade, o que é propriedade fundamental, é isso que está aqui do lado, que eu acabei de escrever, tá? Que está aqui com vocês. Ó. Propriedade fundamental é justamente isso que está aqui. Vou chamar aqui de propriedade fundamental. Propriedade fundamental. O que é que diz a propriedade fundamental? Eu vou ter uma proporção toda vez. Vou botar aqui, chamar aqui propriedade fundamental, está aqui. Quando é que eu tenho uma proporção? Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma igualdade entre duas frações, ou seja, A sobre B igual a C sobre D. Mas eu vou ter uma proporção aplicando a propriedade quando eu estabelecer o seguinte: toda proporção, gente, ela é formada uma proporção simples por 4 elementos. Eu vou colocar aqui na ordem ó, A, B, C e D. Se eu escrever na forma de proporção, ela vai ficar representada dessa maneira, né? Primeiro, ó, A sobre B, C sobre D, beleza? Esses elementos aqui das pontas, ó, são chamados de extremos, tá? Porque estão nas pontas. E esses elementos aqui, B e C, são chamados de meios, porque estão entre A e D. Então, eles estão nos meios. Estão entre A e D. Então, os de amarelo são chamados de meios e os das pontas são chamados de extremos. Né? Quando você tem uma ponta, você tem uma extremidade, um extremo. Então, quando você monta a sua proporção, acaba que você fica ó, com os meios aqui e você fica com os extremos aqui. Então, existe uma propriedade que fala o seguinte: sempre que você tiver uma proporção, o produto entre os meios, por isso que está aqui, ó, meios e extremo. O produto entre os meios será sempre igual ao produto dos extremos. Sempre que você tiver uma proporção, isso vai acontecer. Isso acontece, beleza? Então, por isso que B vezes C é numericamente igual a A vezes D. Tá? Aqui não é um 4, aqui é um A, tá? Beleza? Então, é isso que a questão pede que você aplique nas situações abaixo, nas 4 letras, nas 6 letras. Ah, professor, mas eu posso fazer essa proporção fazendo a comparação? Sim, pode. Mas a questão é que você aplique a propriedade fundamental. Então, vamos lá de maneira simples e rápida, tá? Na letra A, nós temos o seguinte, ó. Menos 9 sobre 16 igual a menos 18 sobre 32. Então, vamos sabendo aqui quem são os meios. Vou representar aqui pela cor amarela, ó. 16 e o menos 18. Quem são os extremos? Menos 9 e o 32. Então, fazendo aqui a multiplicação, ó, meios pelos extremos. Vai ficar assim, gente. Ó. Vou colocar aqui de azul. Quem são os meios? 16 e 18. Né? Então, 16 multiplicado a menos 18 tem que ser numericamente igual a menos 9 multiplicado a 32. Então, fazendo aqui a multiplicação, ó, de maneira rápida e simples, vou multiplicar aqui o 16 vezes o 18. 8 vezes 6, 6 vezes 8 é 40. 48, beleza? 8 vezes 1, 8, com 4, 12, vai 12, né? Como resultado. Agora aqui, fazendo aqui a multiplicação, nós vamos ter 1 vezes 6 dá 6 e 1 vezes 1 dá 1. Somando aqui, nós vamos ter ó, 8, 2 mais 6, 8, 1 mais 1, 2. Ou seja,
Resultado, como um é positivo e um é negativo, mas com menos é menos, então o resultado aqui ó, é menos 288. Melhorar aqui essa situação. Vai ficar assim, ó, menos 288, beleza? Então agora o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar aqui os extremos. Então quem são os extremos? 32 vezes 9. Então vamos fazer aqui a multiplicação. 9 vezes 2 dá 18, vai 1 desce 8. 9 vezes 3, 27, com 1, 28. Como 9 é negativo e o 32 é positivo, menos com mais é menos. Então vai ficar menos 288. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte. O produto dos meios correspondeu ao produto dos extremos? Foi numericamente igual? Sim. Se essa igualdade aqui é verdadeira, se um valor é igual ao outro, então o que é que nós podemos deduzir? Que essa igualdade ela é uma proporção. Proporção. Então tá aí, o resultado é essa, proporção. Então apagando aqui, vamos resolver aqui a questão. Deixa eu aumentar aqui essa borracha aqui. Beleza. Agora fazendo aqui a letra B. Beleza, gente? Letra B aqui em cima. Letra A e a letra B. Na letra B nós temos o seguinte valor, que é o menos 0,02 sobre 0,003 igual a menos 40 sobre 6. Então, eu já sei que o resultado da esquerda vai ser negativo e da direita vai ser negativo. Então, aqui não tem problema. O problema aqui é fazer a multiplicação, né? Olha aqui os meios, ó. Meios. E olha aqui os extremos. Quem são os extremos? 0,02 e o 6. Fazendo aqui a multiplicação dos meios, então nós vamos ter o seguinte, ó. 0,003 vezes o 40. Vezes o 40. Então vai ficar assim. Aqui tá ótimo. Fazendo aqui a multiplicação, ó, 0 vezes 3, 0. 0, 0, 0. 4 vezes 3 dá 12, vai 1 desce 2. 4 vezes 0, 0, como que subiu? 1. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Então passa a régua aqui. Beleza? E vamos somar aqui esses valores. Então, somar aqui de azul. 0, não tem quem somar, repete. 0 mais 2 é 2. 0 mais 1 é 1. 0 mais 0 é 0. 0 não tem quem somar, deu 0. Como esse número aqui possui 3 casas decimais, tá? Quem são as casas decimais, professor? Tá aqui, ó, são os números que estão à direita da vírgula. É o 0, 0 e o 3. Então, aqui eu vou ter que estabelecer também, ó, 3 casas decimais. Então, a partir do 0 para a esquerda eu conto, ó. 1, opa, eu conto, ó. 1, 2, 3. Aí eu ponho a vírgula. A vírgula fica aqui, ó. Pam. Aí fica 0, 0, 120. Eu não preciso ler esse 0 aqui. Não preciso fazer a leitura desse 0. Aí eu coloco aqui, ó, 0,12. E nem desse último 0 aqui. Eu não preciso mencionar nem esse 0, que é redundante, nem esse último 0. Então fica 0,12 ou 0,120. Tanto faz. Então, nós acabamos de resolver aqui o produto dos meios, tá? Que foi esse produto aqui, ó, dessa multiplicação aqui. Nós acabamos de fazer essa multiplicação, que foi a multiplicação dos meios, que deu quanto? 0,120. Então, eu vou apagar e vou anotar só o resultado, tá? Se você sentir dificuldade, volta o vídeo. E aí você vai conseguir. Então, eu vou colocar aqui, ó. 0,00,3 multiplicado a menos 40. E aqui fica menos 0,02 multiplicado a 6. Esse daqui, o resultado ficou menos 0,120. Beleza? Vou colocar assim, mas eu posso tirar o zero ou não. Fazendo a multiplicação agora aqui do outro lado, vamos multiplicar aqui o 0,02 vezes o 6. E vamos ver aqui o resultado, se dá igual ou não. 6 vezes 2 dá 12, vai 1 desce 2, 6 vezes 0, 0 com 1.
6 vezes 0, 0. Olha aí o resultado que a gente obteve. Nós temos aqui duas casas decimais, que é o 0 e o 2. Então, contando aqui duas casas decimais também, põe a vírgula. 0,12. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu posso colocar ou tirar a vírgula? Tirar esse zero. Esse zero aqui, tanto faz eu colocar um zero como retirar ele, o número não altera, continua sendo o mesmo valor. E aí o resultado que a gente obteve aqui, 0,12 também, tá? Então o resultado ficou 0,12. Os resultados são iguais ou diferentes? Os resultados obtidos aqui foram numericamente, tá? Foram numericamente iguais. Então, se os resultados foram numericamente iguais, nós chamamos isso aqui de proporção. Beleza, gente? Agora nós vamos resolver a letra C. Beleza? Aplicar a propriedade e verificar se são ou não. A letra C é bem simples, né, gente? Então, aqui dá para fazer rapidinho. 3 sobre 7 igual a 15 sobre 35. Então, nós temos aqui, aplicando o produto dos meios pelos extremos, ó. Quem são aqui os meios? 7 e o 15. E quem são os extremos? Os extremos, gente, é o 3 sobre o 35. E aí é só fazer aqui a continha rápida, né? 7 vezes o 15 tem que ser numericamente igual a 3 vezes o 35. Aí dá para fazer aqui do ladinho rápido, né? 15 vezes o 7, ó. Fica 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7 com 3, 10. Então, 105. E fazendo aqui o 35 vezes o 3, ó. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 3, 9 com 1, 10. Então, 105 igual a 105. Então, ficou aqui, ó. 105 numericamente igual a 105. Então, o que é que você pode deduzir? Forma a proporção ou não essa igualdade? Claro que forma, né, gente? Porque numericamente igual, os resultados são numericamente iguais. Então, formam uma proporção. Olha só que interessante. Nós acabamos de verificar a proporcionalidade também. Beleza, gente? Então, fazendo aqui, ó. Vamos resolver agora a questão letra D, né? Vamos continuar na questão número 1, agora vamos avançar aqui para a letra D. Então, na letra D, nós temos aqui, ó, 0,01 sobre 0,0. Quer dizer, na verdade, aqui no numerador é 0,1. No denominador que é 0,01. Igual a 2 sobre 20. Beleza? Quem são os meios? Está aqui os meios. Quem são os extremos? Temos aqui os nossos extremos, o 0,1 e o 20. Então, vamos fazer o produto dos meios pelos extremos. Multiplicando aqui os meios. Quem são os meios, professor? É o 0,01 multiplicado a 2, que tem que ser numericamente igual a 0,1 vezes o 20. Fazendo essa multiplicação aí, gente, nós teremos o seguinte, ó. 0,01 vezes 2 fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui duas casas decimais. Então, o resultado vai ter que ter duas casas decimais. Então, a vírgula vai ficar aqui, entre os dois zeros. 0,02. Então, tá aí o resultado. 0,02. E na outra banda da multiplicação, nós temos aqui, ó, 0,1 multiplicado a 20. Então, fazendo aqui a multiplicação, ó, olha só o resultado, gente. 0 vezes 1, o 1 é 0. 0 vezes 0 é 0. Multiplicando agora o 2. 2 vezes 1 é 2. E 2 vezes 0 é 0. Soma, né? 0. 0 mais 2, 2. 0. Então, desceu. Observe o seguinte, ó, que esse número aqui possui uma casa decimal. Então, o resultado vai ter que ter uma casa decimal. Então, o resultado da vírgula vai ficar aqui, ó, depois desse 0. Fica 0,20, ou seja, 2,0 que é 2, né? Isso aqui é numericamente igual a 2. Então, o resultado aqui que nós obtivemos foi 2. Beleza?
E aí a pergunta que eu vos faço: 0,2 é igual a 2, gente? Sim ou não? Isso é uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa? É uma sentença verdadeira ou uma sentença falsa? É claro que isso aqui é falso, então 0,02 não é igual a 2, é diferente. Se a igualdade não foi verificada, significa dizer que não forma ou não formam proporção. É melhor não forma proporção, tá? Esses números aqui não formam proporção. Não formam proporção, né? Para quem for bom de gramática, aí faça a devida correção ao professor, beleza? Não formam proporção. Então, gente, nós temos até agora aqui, ó, quem são as proporções aqui que nós temos? A letra A, a letra B, a letra C. A letra D não forma proporção. Agora vamos considerar aqui a letra E, tá? Para a gente poder avançar aqui para o final desse problema. Então, nós temos aqui, ó, 6 para 35 igual a menos 18 para menos 105. Olha só. Quem são os meios? Então, vamos atrás aqui dos meios, ó, 35 menos 18. Quem são os extremos? Atrás dos extremos aqui nós temos o 6 e o menos 105. Fazendo aqui as multiplicações, ó, nós vamos ter o seguinte, ó, 35 multiplicado ao menos 18. E aqui nós vamos ter o 6 multiplicado ao menos 105. Beleza, gente? Fazendo as multiplicações, o que nós teremos é o seguinte, ó. 35 multiplicado a menos 18, fazendo a multiplicação, nós vamos ter o seguinte. 8 vezes 5, 40, vai 4 desce 0. 8 vezes 3, 24, com 4, 28. Fazendo a multiplicação do 1, 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 3 dá 3. Somando, nós vamos ter 0, 8 mais 5, 13. Beleza, gente? 3 mais 2, 5, 1 subiu 6. Então dá 630. Negativo, né? Porque o 35 é positivo, 18 é negativo, mas com menos menos. Então dá menos 630. Beleza? Agora aqui na segunda parte da igualdade, né? Depois da vírgula, nós temos 6 multiplicado a 105. Fazendo aqui, ó, 105 vezes 6, nós temos 6 vezes 5, que dá 30. 6 vezes 5 dá 30, vai 3 desce 0. 6 vezes 0, 0 com 3, 3. E 6 vezes 1, 6. Então deu 630 também. Como o 6 é positivo e o 105 é negativo, mas com menos menos. Então dá menos 630. E aí, turminha, o que é que nós podemos deduzir aqui? E aí, é proporção ou não é proporção? Como menos 630 é igual a menos 630, então forma proporção. Formam proporção. Então, é proporção, tá? Muito mais simples eu ter usado não é proporção lá de cima, né? Mas a gente tem uma mania em querer se complicar, né? Mas é bom que vocês me corrigem, eu aprendo com vocês também. E agora, para finalizar, nós temos a letra F. Aí fala assim, professor, a letra F eu não entendi muito bem, professor. Eu não entendi a letra F muito bem, porque ela não está aqui na forma de fração, ela está assim, professor. 1 para 4 igual a menos 3 para menos 12, pois eu vos digo e vos falo, afirmo com toda certeza. Vou colocar aqui melhorzinho aqui. Menos 3. Toda proporção ou toda razão eu posso escrever também desta maneira ou então desta maneira aqui, ó. 1 por 4 significa o mesmo que 1 para 4. Ó. E menos 3 dividido por menos 2 é o mesmo que menos 3 dividido por menos 12. Vocês lembram aquela? Sempre falo para vocês. Eu repito isso aqui em todas as turmas que eu adentro. Tá? Eu posso representar a divisão de duas maneiras distintas. Eu posso representar a divisão tanto na forma. Eu posso representar a divisão tanto na forma
do algoritmo da divisão, que são utilizando esses pontinhos aqui, ó. 2 pontinhos aqui é o mesmo que você está usando, é o símbolo, a simbologia da divisão, né? Simbologia da adição é o mais, da subtração é o menos, da multiplicação é o x ou o ponto, e da divisão é esse traço, ou posso utilizar os 2 pontos, beleza? Mas eu posso representar a divisão também na forma de fração, que é o que está aqui, ó, representado aqui. Vou colocar aqui de azul. Então, tudo que está ali em cima eu posso representar assim também. Aí eu consigo resolver. Os meios aqui, ó, 3 e o 4. 4 e o menos 3. E quem são os extremos? Ó? 1 e o menos 12. Então, aqui de maneira simples, para não perder tempo, vai ficar aqui, ó, 4 multiplicado a menos 3. E os extremos é 1 multiplicado a menos 12. 4 multiplicado a menos 3, gente, é menos 12, tá? E 1 multiplicado a menos 12 também é menos 12. E aí nós vamos ter aqui que a igualdade também é verificada. E o que é que nós podemos deduzir? Que forma proporção, tá? Forma proporção. Então, é proporção. Então, gente, com a exceção da letra D, todos formam proporção. Então, nós temos aqui, ó. E isso é uma proporção, letra E é proporção e a letra F também é proporção. Bacaninha, turma. Então, nós acabamos de verificar a primeira questão, que foi bem extensa. Vamos agora para a questão de número 2. Na questão de número 2 diz o seguinte: qual é o valor de x em cada proporção abaixo? Então, vamos resolver. Essa aqui também a tendência é que ela demore mais um pouquinho. Ó. Então, nós temos aqui... Olha, gente, eu vou pegar essa situação aqui e transformar logo ela na proporção utilizando fração, tá? Então, vai ficar aqui, ó. Perdão. Vou colocar aqui um pouquinho abaixo. Vai ficar assim, ó. X sobre 3 igual a 5 sobre 15. Opa. 5 sobre 15. Aí lembra, né, do produto dos meios. Tem que ser numericamente igual ao produto dos extremos. Então, fazendo aqui a multiplicação, né, ó, meios tem que ser igual ao produto dos extremos. Beleza, gente? Então, quem são os meios? 3 vezes 5, os extremos x vezes 15. Mas você lembra que eu falei que não necessariamente você pode pegar meios por extremos, ou você pode pegar primeiro os extremos, depois os meios. Tanto faz. É que eu vou pegar os extremos antes, só para provar para você que podemos fazer assim também. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, x vezes 15 igual a 3 vezes o 5. Olha só. E aí aqui é uma equação, ó. X multiplicado a 15, 3 vezes 5. É claro que essa multiplicação aqui, gente, ela vai dar 15, né? Se eu multiplicar aqui, vai dar 15. Então, vai ficar assim, ó. X vezes 15 igual a 15. E aí, o que é que nós sabemos de uma... Aqui é uma equação. O que é que nós sabemos de uma equação? Para descobrir o valor do x, eu vou ter que... Para descobrir o valor do x, eu vou ter que isolar o x no primeiro membro, tá? Isso aqui a gente aprende lá faz um tempo, né? Lá do 7º ano que a gente aprendeu isso. Então, o que é que eu vou fazer? Para que eu consiga encontrar o valor do x, eu vou isolar ele no membro que ele se encontra. O x aqui se encontra no primeiro membro. Então, vai ficar x igual a... Esse 15 que está aqui, ó, eu vou tirar ele do primeiro membro e passar para o segundo membro. Só que todo número que muda de membro, ele inverte o sinal da operação. Como esse 15 em relação ao x aqui está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 15 sobre 15. Esse 15 que mudou de lado, ó, esse que está aqui no denominador. E 15 sobre 15 é uma divisão. Quanto é que é 15 dividido para 15? É igual a 1. Ou seja, o x equivale a 1. E é óbvio, né, gente, que vale 1. Porque nós podemos resolver isso aqui utilizando só uma proporcionalidade. Eu não precisaria resolver usando aqui essa regra. Bastaria eu comparar, ó.
De 15 para 5, ó. Olha só, fazendo a comparação, ó. De 15 para 5 aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu quantas vezes? 3 vezes, ó. 15 dividido para 3 deu 5. Então, de 3 para x, ó, vai ter que diminuir também na mesma razão, que é dividido por 3. 3 dividido para 3 dá 1. Ou seja, x vale 1. Lembram que eu falei para vocês que é uma questão de escolha, tá? Então, escolha sempre que for mais simples. Letra B nós temos ali, ó. Vou pegar aqui também 1 para x e 2 para 6 e vou montar aqui a minha proporção, tá? Então, ela vai ficar assim. 1 para x igual a 2 para 6. Beleza? Olha só o que eu vou fazer para não perder tempo. De 2 para 6 aumentou. Aumentou quantas vezes? 3 vezes. Então, de 1 para x, gente, vai ter que aumentar também quantas vezes? 3 vezes. Então, 1 vezes 3 é 3. Lógico. Logo, x vale 3. Então, aqui eu não vou usar a proporção, tá? Na letra C, nós vamos ter o seguinte, ó. Na letra C, nós temos 0,1 está para 3, assim como x está para 9. Já estava na forma de fração, facilitou nossa vida. Beleza? E aí, agora, como é que a gente vai proceder aqui? Olha aqui uma maneira simples de fazer também, ó. Comparando aqui na horizontal, ó, de 3 para 9 aumentou. Aumentou quantas vezes? 3 vezes. Então, de 0,1 para x, também vai ter que aumentar, ó, 3 vezes. Então, é só pegar o 0,1 e multiplicar por 3. E vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. Como possui uma casa decimal, então aqui vai ter que ter uma casa decimal também. E aí a vírgula vai ficar entre o 0 e o 3. Então vai ficar, ó, x igual a 0,3. Então vai ficar aqui. X igual a 0,3. Algumas proporções você pode fazer assim também, que fica fácil. Você não precisa fazer o cálculo, tá? E outras, infelizmente, você vai ter que calcular. Nem tudo são flores, tá? Principalmente na matemática. Então, na letra D, vou colocar aqui a letra D aqui em cima, tá? Na letra D, colocando aqui na forma, perceba que não está na forma. Apesar de você ter elementos com fração, não está na forma de fração. Então, você tem 1 meio dividido para 2 sétimos igual a 3 quartos dividido para x. Então, colocando aqui na forma, vai ficar assim, ó. 1 meio para 2 sétimos igual, vou botar aqui o tracinho mais legal, igual a 3 quartos para x. Então tá aqui, ó. Quem são os meios? Aqui os meios, ó. Quem são os extremos? Os extremos tá aqui, ó. Então vamos multiplicar os meios pelos extremos. Aqui a gente vai fazer que não é humanamente impossível você fazer a comparação aqui. Então vamos multiplicar aqui os meios, ó. Vai ficar aqui. E multiplicando aqui os extremos. Aqui são os meios. Meios. E quem são os extremos? Os extremos está aqui. Eu vou botar aqui uma reta, que eu não vou conseguir fazer essa reta aqui da melhor maneira possível. Esses aqui são os extremos. Ó. Vou chamar de extremos. Mas, como eu lhe disse, eu não preciso tomar meios e extremos. Eu posso tomar extremos e meios. Eu vou tomar extremos e meios. Ó. Isso aqui multiplicado a isso. Beleza? Olha só o que é que acontece aqui. Vai ficar assim. Isso dá para multiplicar, né? Duas frações aqui eu consigo multiplicar tranquilamente. Ó. Como é que eu multiplico? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 3, 6. 7 vezes 4, 28. Então vai ficar 1 meio vezes x igual a 6 por 28, né? Multipliquei isso aqui primeiro, ó, 2 vezes 3, aí eu encontrei aqui o 6. Multipliquei aqui o 7 vezes o 4 e encontrei aqui o 28, beleza? E aí o que é que eu faço agora?
resolve, né? Isola aqui o valor do x, ó. Quem não é x aqui que tá... Eu vou buscar isolar esse rapazinho aqui. Para isolar esse rapazinho aqui é muito simples. Esse 2 aqui que tá... Esse 2 aqui, gente, ó. Veja bem. Perceba bem. Esse 2 aqui, ele não está multiplicando x. Ele é o denominador. Ele está dividindo. Então, quando ele mudar de membro, ele vai ter que passar multiplicando, beleza? Então, esse 2 que está dividindo aqui, ele vai ter que passar para cá multiplicando. E esse número 1... E esse número 1 aqui, ó, que está do lado do x, ele está multiplicando. Então, quando ele mudar de membro, ele vai ter que passar e dividindo. Então, ele vai multiplicar o 28, que é o denominador. Ó, vai ficar lá embaixo. Você está multiplicando, ele passa dividindo. Ah, professor, mas o senhor não disse que era divisão? Por que o senhor botou multiplicação? Porque o que representa a divisão não é a posição. Se ele está em cima, ele multiplica. Se ele está embaixo, ele divide, beleza? Então vai ficar assim. X igual a 6 vezes 2 dá 12. 28 vezes 1 dá 28. Então o resultado vai ser esse, ó, 28, 12 e 28 avos. Mas nós podemos simplificar essa situaçãozinha aqui por 2, ó. E aí vai ficar 6, 14 avos. E nós podemos simplificar aqui mais uma vez aqui por 2, que dá 3 sétimos, beleza? Então, x equivale a 3 sétimos. Então, esse é o resultado, tá, gente? Do valor do x, de maneira simplificada. Professor, é preciso simplificar? Sim, é preciso. A maioria das questões vão te cobrar isso, beleza? Gente, então resolvendo agora a letra F, tá? A letra F eu vou ser um pouco mais rápido, viu, gente? A gente já tá fazendo aqui com muita calma aqui as questões, mas aqui a gente tá ficando sem espaço, tá? Então vamos fazer aqui a letra F, ó. Vou trazer logo aqui que nós temos aqui os meios, ó. Quem são os meios? São esses. Quem são os extremos? O extremo está aqui, ó. Para não poupar espaço, está aqui, ó. 1 quinto x, 2 sétimos, 3 quartos são os meios. Então, eu vou colocar aqui, armar aqui os extremos e os meios, ó, multiplicando aqui 1 quinto vezes o x, igual a 2 sétimos, multiplicado a 3 quartos. Opa. Beleza, gente? Fazendo aqui a multiplicação, ó, perceba que aqui eu já consigo fazer a multiplicação. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 3 dá 6, né? Então, eu vou repetir a parte lá. Eu posso fazer aqui também essa multiplicação? Posso, gente. Ó. 1 vezes o x é x. Esse 5 aqui ele não tem com quem multiplicar, então eu vou manter o 5, tá? Então fica assim, ó. De maneira simples fica assim. 1 vezes x é x. X sobre 5. Porque o 5 não tem quem multiplicar. E aqui fica, ó. 2 vezes o 3 dá 6. 7 vezes o 4 dá 28. Tá? E aí o nosso objetivo é isolar o valor do x. Como o 5 ele está na parte de baixo, então ele indica que ele está dividindo. Quando esse 5 mudar de membro, sair de um lado da igualdade e passar para o outro, ele vai ter que inverter. Então ele vai deixar de dividir e vai passar a multiplicar. Então esse 5 ele vai ficar na posição de cima, que indica que ele vai multiplicar com o numerador. Beleza? Então vai ficar assim, ó. X igual a 6 vezes 5, 30. 30 por 28. Ele saiu daqui, ó. Ele saiu daqui e veio para cá. Então ficou 6 vezes 5, 30. Então ficou 30 sobre 28. E 30 sobre 28, como ambos são pares, eu posso simplificar aqui dividindo por 2. 30 por 28 fica 15 sobre 14. Então está simplificado. Esse aqui corresponde ao valor do x. Beleza, gente? E agora, para finalizar, a letra F, que talvez seja a questão mais que vocês tenham
Opa, essa daqui que a gente acabou de fazer, gente, é a letra E, tá? Desculpem. Agora a gente vai resolver aqui a letra F. E a letra F diz o seguinte, ó. X menos 2 sobre 4 igual a x menos 1 sobre 2, ó. Esse 4 e o x menos 1 aqui são os meios. E o x menos 2 e os 2 são os extremos, tá? Fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos aqui, nós temos o seguinte. Vai ficar 4 multiplicado a x menos 1, numericamente igual a 2 multiplicado por x menos 1. Tanto faz a ordem dos fatores, tá, gente? Aqui eu estou invertendo de novo, tanto faz. Não vá ficar impressionado com isso não, tá? Então, primeiramente, eu vou multiplicar o 4 por tudo que está dentro do parênteses, que é o x menos 1. Então, eu vou fazer primeiro esse 4 multiplicado a x, que equivale a 4x, beleza? Número e letra a gente só junta. E agora 4 multiplicado a menos 1. Quando eu multiplico um 4 com menos 1, eu vou obter menos 4, beleza? E agora, da mesma forma, eu vou multiplicar o 2 por toda a expressão que está interna a esse parêntese. Então, o que é que vai acontecer agora? Esse 2 eu vou multiplicar a x e vai ficar 2x, certo? E esse 2 aqui, que está de amarelo, que está fora, ele também multiplica o menos 2. 2 multiplicado a menos 2, que vale a menos 4. Então, agora eu tenho uma equação, né, do primeiro grau, uma equação mais interessante. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Como eu tenho x, eu tenho aqui, ó, x aqui e tenho x aqui, eu preciso simplificar esses valores. Então, como é que eu simplifico? Juntando eles em um membro. Então, o que é que vai acontecer? Esse 2x, eu vou tirar ele do segundo membro e vou passar ele para o primeiro membro. Beleza? Da mesma forma que eu tenho números que são acompanhados da variável x, eu também tenho valores aqui, ó, que não estão acompanhados de x. Como eles estão em membros diferentes, eu vou juntar eles também no mesmo membro. Então, em um membro, eu vou colocar os valores que estão acompanhados de x e no outro membro os valores que não estão acompanhados de x. Então, eu vou fazer uma troca. Você lembra que quando um elemento, um número ou uma letra muda de membro, ele inverte a operação. Muitas vezes aqui nós passamos um 5 que estava dividindo e ele passou multiplicando e vice-versa. Aqui o que vai acontecer com a adição e a subtração é a mesma coisa. Esse 2x aqui que está aqui, vou apagar aqui e marcar. Esse 2x aqui, que no segundo membro ele é positivo, quando ele mudar de membro ele já vai passar a ser negativo. Então aqui, ó, 4x ele está na mesma posição, não mudou, mas esse 2x aqui vem negativo. Beleza? E esse 4 que está aqui, ó, que é o menos 4 que está aqui, quando ele mudar de lado, ele não vai ser mais menos 4, ele vai passar como positivo. Porque se ele soma de um lado, do outro ele subtrai, beleza? Então, ele está vindo para cá, ó, mais 4. E o menos 4 que já existia aqui, ó. Vou até chamar esse menos 2 aqui. Vou escrever ele aqui como sendo vermelho, só para me entender. Tá aqui, ó, menos 2 aqui. Eita, fala uma coisa, vem outra, né? Então tá aqui, ó. Esse menos 2 de vermelho, esse menos 2x foi o que eu mudei de lado. Então ele era positivo aqui, ó, passou negativo. Esse menos 4 veio para cá positivo. Então fica 4x menos 2x, 4 menos 4. 4x menos 2x é 2x. Mais 4 menos 4 dá 0. Ou seja, 2x igual a 0 significa dizer que o x é 0, gente. Beleza? Que aí o 2 dividido para 0 é 0. Então tá aí, resolvida a segunda questão. Questão bem extensa assim como a primeira. Esse vídeo vai ficar bem grande, gente, mas é interessante que a gente resolva tudo, tá? A questão de número 3. Olha aí, a última. Determine o valor de x e o valor de y. Questão de número 3. Então, na letra A, nós temos o seguinte. Ó. Olha só o que nós temos na letra A.
Nós temos uma comparação, a proporção de 3 razões. Ó. X sobre 4, Y sobre 6, igual a 1 meio. Professor, como é que a gente resolve isso aqui? Da mesma forma que a gente resolve as anteriores. Vou mostrar aqui sem cálculo e depois eu vou mostrar com cálculo, tá? Então, veja bem. Ó, de 2 para 1, o que foi que aconteceu de 2 para 1? Aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Diminuiu em que razão? Ó, dividido por 2. Ou seja, significa dizer o quê? Que os valores que estão em cima correspondem à metade dos valores que estão na parte de baixo. Ó. Porque o 2, ele é o dobro do 1. Então, o 6 ele vai ser o dobro de quem? Do y. Só que o 6 é o dobro do y. O 6 é dobro de quem? Do 3, né, gente? Então, significa dizer que o valor aqui, ó, é 3. Beleza? E aí atende a razão. 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. E o 4 dividido por 2 só pode ser 2. Então, nós acabamos de descobrir o valor do x e o valor do y. Só utilizando a dedução aqui. Beleza? A letra B. Na letra B, nós temos aqui, ó, x sobre 15. Aqui na letra B vai ser um pouco mais complicado, né? Igual a 2/3. Mas eu posso fazer aqui também, ó. Observando só essa primeira igualdade aqui, ó. 2 para 4. De 2 para 4 aumentou quantas vezes? 2 vezes. Então, de 3 para y vai aumentar quantas vezes, gente? 2 vezes também. Beleza? Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Então, esse y aqui, ó, ele vale 6. Beleza? O y vale 6. E agora, professor, como é que eu estabeleço aqui com relação ao x sobre 15? Eu posso pegar, ó, e comparar essa primeira. Como eu comparei essa primeira com essa segunda, beleza? Eu não fiz essa comparação para achar aqui o valor do y. Eu posso fazer agora a mesma coisa. Eu vou comparar a primeira com relação à terceira, né? Então, eu vou fazer a comparação. Vou colocar aqui abaixo. Posso fazer tudo junto, né? Quando for possível. Quando não for, eu posso fazer separado. Então, fazendo aqui a comparação. Olha só. De 3 para 15 está aumentando 5 vezes. Então, de 2 para x vai ter que aumentar também, ó, 5 vezes. Então, 2 vezes 5 equivale a 10. Então, significa dizer que o x vale 10. Então, pronto. Então, descobrimos o valor do x e o do y na letra B. Agora, vamos resolver aqui a letra C. Beleza, gente? Na letra C, nós temos o seguinte. 2x sobre 7 igual a 3y sobre 2 igual a 6. Professor, mas o 6 ele não é fração, mas eu posso escrever, ó, denominador 1. Então, agora ele é fração. Beleza? Certo? Entenderam bem aí a situação? Então, para resolver aqui a primeira, eu posso comparar aqui, ó. Comparar essa primeira com essa segunda. E aí eu vou descobrir o valor do y. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeira parte. Vou ficar bem organizadinho agora. Então, vai ficar 3y sobre 2 igual a 6 sobre 1. Porque não existe 1, eu coloquei. Olha só. De 1 para 2, aumentou 2 vezes. E de 6 para 3y, aumenta 2 vezes também. Beleza? Ou então, já que talvez aqui você vai ter um pouco mais de dificuldade de entender, eu posso fazer aqui também utilizando
a proporcionalidade, ó, o produto dos meios pelos extremos. Talvez fique mais fácil para você. Ó. Quem são os meios? Ó? Os meios é o 2 e o 6. Quem são os extremos? Os extremos ó, é o 1 e o 3y. Então, fazendo a multiplicação, ó, 3y vezes 1 igual a 2 vezes o 6. 3y vezes 1, 3y. 2 vezes 6, 12. Nosso objetivo é descobrir o valor de quem? Do y. Para isso, eu tenho que isolar o y. Então, esse 3 aqui que está multiplicando, porque quando eu tenho 3y, gente, isso aqui é o triplo de y, tá? Triplo tem a ver, triplo de y. E triplo tem a ver com multiplicação, beleza? Então, esse 3 que está multiplicando, quando ele mudar de lado, ele vai ter que passar ó, dividindo, beleza? Então, vai ficar y igual a 12 dividido para 3. E 12 dividido para 3 equivale a 4. Então, nós acabamos de descobrir aí o valor do y. Então, colocar aqui ó, que o y vale 4, beleza? Agora, a segunda parte é descobrir o valor do x. Para descobrir o valor do x, eu já vou fazer a comparação ó, entre... Vou mudar aqui a corzinha aqui para ficar bacaninha. Vou comparar essa primeira com essa terceira aqui, beleza? Então vai ficar assim, gente, ó, da mesma maneira. 2x igual a sobre 7 igual a 6 sobre 1. Então vai ficar da mesma maneira. Então vai ficar produto dos meios, né? Vou colocar logo aqui os extremos, ó, que são esses. Quem são os meios, professor? Você pode fazer até para você não ficar fazendo isso. Ó, produto dos meios pelos extremos. Tanto faz também. Você pode escrever assim. Então, multiplicando aqui, ó, 2x vezes o 1, 7 vezes o 6. 2x vezes 1 é 2x. 7 vezes 6 é 42. Esse 2 aqui, que está multiplicando, né? Porque 2x é o dobro de x, ele, a tendência é quando ele mudar, ele vem dividindo. Então, vai ficar, ó, x igual a 42 dividido por 2. E 42 dividido por 2 equivale a 21. Então, deixa eu ajeitar esse x aqui, né? Pelo amor, né, professor? X igual a 21. Então tá aí, gente. Ó, x equivale a 21. E o vídeo vai ficar longo, mas vamos finalizar agora na letra D. Beleza? Vídeo bem cansativo, bem longo. Então, na letra D, nós temos o seguinte. Nós temos aqui x sobre 2 terços igual a y sobre 3 meios igual a 3 quintos. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiramente, vamos achar o valor do y. Vamos comparar essas duas razões aqui. Beleza? Então, fazendo aqui a primeira parte, ó, aí fica y sobre 3 meios igual a 3 quintos. Então, vamos fazer aqui. Tem os meios, ó, os extremos, ó. Então, vai ficar 5 vezes o y igual a 3 meios vezes o 3. Olha só que coisa simplória. Professor, esse 3 aqui, ele não é fração, mas eu posso escrever como se fosse fração. Olha aí, 1. E aí vai ficar assim, ó. 5y, certo? Fazendo aqui a multiplicação, ó. 3 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Aí o que vai acontecer? O nosso objetivo, né, é descobrir o valor do y, que é esse rapazinho aqui. Para isso, eu vou pegar o 5 e vou isolar o y. Eu vou pegar o 5 do primeiro e vou passar para o segundo.
como 5 ele está multiplicando, se ele multiplica, ele vai ter que passar dividindo. Então, ele vai multiplicar com 2, que é o divisor, tá, gente? O número que se encontra na parte de baixo da fração, ele assume o papel de divisor. Então, ele vai multiplicar. Se ele fosse passar multiplicando, ele iria multiplicar com o 6, que é o numerador. Como ele vai dividir, ele vai multiplicar com 2, que é o denominador. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10, né? Vai ficar aqui, ó, y igual a 6 sobre 10. Fazendo aqui a simplificação, né? 6 dividido por 2. 3. 5 dividido por 10 dividido por 2, 5. Então tá aqui, ó. 3 quintos. Isso aqui é o valor de quem? Do y. E calculando agora o valor do x. Segunda parte, né? Rapidinho aqui para finalizar a aula. Nós vamos ter o seguinte, ó. Comparar aqui a primeira fração, que é 3 quintos, com x sobre 2 terços. E aí vai ficar bem simples. Esse aqui vai ser mais rápido, tá? Ficar assim, ó. X sobre 2 terços igual a 3 quintos. Então, ó, quem são os extremos? Opa! Quem são os extremos? Ó, x e o 5. Quem são os meios? Os meios é o 2 terços e o 3. Olha só o que vai acontecer aqui, gente. Ó. X vezes 5, 5x. Multiplicando aqui os meios, 2 terços vezes o 3. Ah, professor, o 3 ele não é fração, mas eu posso representar na forma de fração? Pode. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Numa multiplicação desse tipo, eu posso fazer logo cancelamento. Ó, 3 dividido para 3, cancela. Ó, esse 3 de baixo com 3 de cima, a regra do cancelamento, eu posso cancelar, deu? Aí vai sobrar 2 sobre 1. Só que 2 sobre 1 é 2, né, gente? Aí o que acontece aí? O meu objetivo é descobrir o valor do x. Para descobrir o valor do x, eu vou ter que isolar o x. Para isolar o x, eu vou pegar o 5 que está aqui. Pegar o 5 que está aqui, ó, e vou passar ele para o segundo membro. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, logicamente, e vai ficar assim, ó. X igual a 2. Não era 2 sobre 1 que sobrou? Esse 5 aqui, que saiu daqui, ó, ele vai passar multiplicando o denominador. E 5 vezes 1 é quanto? 5, né, gente? 1 vezes 5 é 5, então vai ficar 2 quintos, tá? Uma forma aleatória, é uma forma alternativa de você resolver a equação, tá? Então tá aí, ó, x igual a 2 quintos. Então, gente, essa aula ficou extensa, mas era necessário, tá? Então, essa é uma maneira que você tem de estar resolvendo também a proporção. Tá, gente? Então, até a nossa próxima aula.